noite, conforme prometido, 9 horas, estamos aqui para falar sobre inflamação e alteração sensorial. Vamos esperando as pessoas chegarem, que hoje é uma live importantíssima e eu não quero que ninguém perca. Então você que está chegando aí já vai dizendo de onde você é, de onde você está falando, se você é mãe, pai de autista e se você é profissional de saúde, tá? Então vão deixando os comentários aqui. A Kelly já chegou e eu vou acertar aqui para ela entrar junto comigo. Só um momentinho. Visualizar. Já vai entrar, Kelly. Deixa eu ajeitar minha câmera para não cair. Olá, tudo bom? Tudo bem, Tiele? Ai, que prazer estar aqui com você hoje. Também. Vamos nessa, cara. Tão importante, tão legal. Ah, nossa, claro, o pessoal tá chegando, ó. Aos pouquinhos o pessoal tá chegando. Oi? Uma galera grande aí, né? Ah, sim, vai chegar muito mais ainda. Temos muitas coisas para conversar, não é? Então, Kelly, eu vou te pedir, antes da gente começar, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como funciona a integração sensorial, para depois a gente entrar na questão da inflamação e das questões sensoriais também do autismo. Então, pessoal, prazer estar aqui com todo mundo, prazer estar aqui com a Tiele. Ela é fantástica, me influencia demais. Não vai. E vamos lá. Eu sou formada há 12 anos, né? Mas a minha experiência com autismo vem desde criança, né? Eu tinha uma vizinha que ela era autista e foi daí que veio todo o meu interesse por poder estudar mais sobre o comportamento da criança, sobre as questões cognitivas, enfim, e aí foi que eu caí na terapia ocupacional. E eu sou, assim, muito apaixonada pela minha profissão, amo muito o que eu faço, eu tenho muito prazer em tudo que eu faço. E assim, fiz a certificação, né, integração sensorial de ERS, fiz a certificação também de medida de fidelidade, né, de como você conceituar um ambiente de integração sensorial certificado, né, com segurança e dentro dos critérios, né, que a Jean Ayres, que realmente criou a integração sensorial, a terapia da integração sensorial. E eu tenho o maior prazer de poder falar de integração sensorial, porque realmente, assim, eu acredito que o coração da terapia ocupacional para o tratamento do autismo, né? Então, assim, é uma alegria poder fazer parte disso e esclarecer tantas pessoas aí da integração sensorial. Eu falo para você que a integração sensorial, para mim, é como se fosse a terapia ocupacional da terapia neural, que visa a regulação, né, de todos os sistemas, do sistema sensorial, do sistema nervoso, o equilíbrio entre o sistema parasimpático e simpático, e assim o melhor equilíbrio do indivíduo. Então, eu sou encantada com a integração sensorial, visto também porque o meu filho, ele quando abriu o autismo, as questões sensoriais, elas eram as que mais botavam ele dentro do espectro, né? Ele tinha uma hipossensibilidade à dor, a seletividade alimentar importante, que eram pouquíssimos alimentos que ele aceitava, ele se machucava muito, ele não conseguia pisar na areia, ele não conseguia pisar na grama, ele tinha muita sensibilidade nos pés. Então, e o trabalho sendo feito, a abordagem, né, da integração sensorial foi o que ajudou muito a gente a passar por todos esses momentos. Hoje já posso dizer que o Matheus encontra-se em recuperação, mas se eu pudesse dizer para você que ele ainda tem alguma sequela, né,
de tudo que ele passou, ele ainda tem alguns problemas sensoriais, sim, que parece que fica marcado ainda que a gente está trabalhando, claro. Hoje em dia ele não desregula quando entra na hora do processamento sensorial inadequado, mas eu percebo o incômodo dele. Seja oral e também tátil, né? Isso melhorou muito, a gente consegue ir à praia, pisar na grama, né? Mas eu percebo que essa alteração no processamento sensorial ainda permanece, sim, um pouco. A gente acredita que ainda há um percurso aí para esse cérebro adaptar, né? Ele realmente oferecer essas respostas adaptativas, mas o mais importante é essa criança, né, seu filho, manter aí esse tratamento da terapia, da integração sensorial, para acomodar, né, todas essas experiências aí vividas, né? Eu falo que o terapeuta, muitas vezes eu era essa terapeuta, né? Eu olhava o motor, eu olhava o comportamento, eu observava o cognitivo, até algumas funções de percepção, mas quando você começa a estudar o sensorial, você começa a ver o sensorial e a resposta dessa questão sensorial, né, dessa disfunção sensorial, que você começa a observar por que está tendo tal comportamento, por que está reagindo de tal maneira, por que está tendo um atraso cognitivo aí. E a integração sensorial ela é muito mais, né, do que só a experiência com as sensações táteis, né? A gente vê muito isso, integração sensorial, né? Vamos ficar rodando no balanço, né? Vamos ficar rodando, vamos sentir, e ela está muito mais profunda do que isso, né? A gente vai poder falar mais aqui, mas assim, é fantástico poder estudar os sistemas, né, sensoriais, você vê a criança e conseguir compreendê-la de uma forma sensorial muito mais significativa, né? Você entender realmente, ele está recusando determinado alimento, mas como é que está essa percepção? Ele está recusando ir ao shopping, e como é que está essa visão? Luz, então, né? O Matheus também tinha muito essa questão da luminosidade também. Ele revirava os olhos, ele andava de lado praticamente, fazendo essa busca sensorial. E ainda bem que isso melhorou, passou, graças a Deus, mas ele tinha muito essa questão com a luz. E eu recebo muitos pacientes também que têm essa questão da luminosidade alterada, né? Então é importante também trabalhar isso na integração sensorial. Então eu posso começar a falar com você, porque a gente está querendo falar um pouco de inflamação essa semana, né? Então eu posso te falar, então, a minha visão como médica, como profissional que atua no autismo, e a gente fazer um bate-bola, você tentar me explicar a sua visão como terapeuta e como nós duas poderíamos trabalhar juntas para melhorar essa criança? Sim, claro, vambora. Então vambora. Então lá, você imagina aquela criança pequena, você que está aqui agora comigo na live, percebendo, já estão entendendo tudo de inflamação, né? Eu espero que sim, né? Já vi que já botei mais de 8 posts só explicando sobre inflamação. Vocês já viram que eu tenho um hiperfoco. Quando eu entro no assunto é muito difícil eu querer sair dele. Então, a criança está inflamada por N motivos, não importa a consequência, o final, né? O último dominó a cair é inflamação, é disfunção mitocondrial, é alteração do sensorial também. Mas de onde que veio isso? É uma criança inflamada que se alimenta mal, que tá com uma hipermeabilidade intestinal importante, daí talvez uma inflamação intestinal, já começou a inflamação lá embaixo, está passando o que não deveria passar através dessa malha intestinal furada, que é como se fosse um coador de café. Só que esse coador de café tem vários, é um coador de café velho e cheio de buracos. Então tá passando o pó de café que não deveria passar. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Então tá ativando o sistema imune para coisas diversas, pode ser um alimento até saudável que está ativando esse sistema imune. Então iniciou esse processo inflamatório, chegou lá no sistema nervoso central, ativou a glia, e a glia entra em processo de apoptose e produção de citocinas inflamatórias. É aí que é o grande ponto. A partir desse momento, há uma alteração bioquímica, biológica, com entrada de cálcio para dentro das células, que faz com que essa célula seja hiperreativa.
E como acontece isso? Principalmente pela ativação da resposta ao glutamato. Então, os nervos, eles começam... Tô falando, tá, gente? Tô falando para pai entender. Então, vou tentar falar o mais fácil possível de entender. Então, imagina que toda a rede de nervos começa a ficar bagunçada e inflamada. Então, dependendo das pessoas, de uma pessoa ou de outra, vai ter um maior grau de inflamação do que o outro. E a partir daí, um desses nervos, chama-se nervo vago, ele entra em processo de inflamação. Ai, nervo vago, como eu te amo, te odeio. Eu te amo, te odeio, nervo vago. Porque esse 10º par craniano, ele sai lá de dentro do sistema nervoso central e ele vai para o periférico. E aí ele encontra a boca, ele encontra o estômago, ele faz parte do sistema nervoso entérico, é como se fosse uma ligação de WhatsApp direta cérebro-intestino. Esse é o sistema nervoso entérico. E a partir daí inicia-se um processo de desregulação desse sistema nervoso simpático, parasimpático, inclusive na ativação desse nervo vago. O nervo vago seria como um fio desencapado. Então, ele está soltando faísca para tudo quanto é lado. E, a partir daí, vários sistemas entram em colapso. Inclusive o sensorial, um dos primeiros, porque ele desce uma via ramificada por aqui. E o sensorial, o estômago, diminui a liberação de enzimas no estômago. E assim, inicia o ciclo vicioso da desbiose também, porque chega comida grande, chega caroço de feijão que não tem que chegar no intestino. Sem contar a resposta ao sistema nervoso entérico que acontece no intestino mesmo, principalmente no intestino delgado. E a criança entra uma inflamação sistêmica. E você começa a perceber, tanto pela hiperexcitação de glutamato, pela inflamação desse sistema nervoso entérico, pela desregulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, e a criança desorganiza. E como que a integração sensorial pode ajudar, então, a gente a modular essa resposta inflamatória? É muito interessante você falar sobre essas questões tão bioquímicas, né? Tão dentro aí desse cérebrozinho dessa criança, porque quando a gente pensa em integração sensorial, a gente está falando de uma intervenção a nível de tronco encefálico. Então, a gente pensa em tronco encefálico, a gente está pensando em função reticular, e todas as funções que existem, que passam, né, por linhas aferentes, ou seja, o estímulo da integração sensorial, ela vem por uma linha aferente, uma subida de estímulos que atravessam esse tronco encefálico, atravessam o sistema vestibular, que está ligado tanto à visão quanto ao cerebelo, as conexões, né, desses 3 sistemas sensoriais extremamente importantes, né, o vestibular, o tátil, o proprioceptivo, né, e a gente entra aí com a visão também. Então, quando você está dando um estímulo a nível de tronco encefálico, né, você mexe a posição da cabeça em extensão e você ativa não só regiões do tronco encefálico, como regiões mais profundas, né, do sistema límbico mesmo que você falou, do hipotálamo, você está interferindo em ações de emoção, de dor, de temperatura, né, e aí, aonde exatamente está havendo o tal problema, porque a gente usa determinados equipamentos que interferem nessas ações, né, nessas funções do sistema nervoso central, a gente consegue exatamente usar a interferência, né, dos 2 hemisférios do cérebro. A criança, durante a terapia de integração sensorial, a gente consegue trabalhar o nervo vago, né, porque essa integração dos 2 hemisférios, elas estão acontecendo o tempo todo. Né, algumas crianças que apresentam trauma, insegurança, por devido às experiências, né, não vividas e talvez muito vividas, que causaram um determinado transtorno, elas, ao passarem pela estimulação bilateral, pela integração bilateral dos equipamentos da integração sensorial, elas conseguem, com o tempo, acomodarem essa rigidez toda, né, que a criança acaba tendo para mudanças. Então, a integração sensorial, como ela vai ter essa entrada, né, profunda aí, a nível de tronco encefálico, de cerebelo, de sistema vestibular,
de toda a parte interna, né, do sistema límbico, hipotálamo, enfim, você vai ver uma série de ações se organizando durante essa terapia. Por isso que é interessante pensar que dentro da terapia ocupacional, o profissional que consegue observar todas as funções que estão sendo trabalhadas durante o movimento, é como você falou, não é só balançar, não é só rodar a criança. Eu preciso saber que interferência que ela está tendo dentro das percepções, que essas substâncias que você mencionou, elas estão ocasionando um choque, né? Elas estão realmente provocando um atrito em que não está havendo uma integração. Então, isso não só existe a nível de célula, isso existe realmente a nível de todo um cérebro, um corpo, uma mente, né? Como é que isso tudo está sendo organizado? Essa visão, né, ela está chegando com um nível de percepção maior, esse corpo está percebendo esse ambiente, né, esse espaço, a interferência da criança com o brinquedo, o quanto ela percebe esse brinquedo, né, o quanto ela percebe o seu corpo em movimento. E a integração, ela faz isso, ela entra nesse sistema nervoso central de uma forma muito, no bom sentido da palavra, invasiva mesmo. Então veja, assim, para nós pais, se eu conseguir também entender um pouquinho, eu tive um insight de você falando, seria então talvez por duas vias, uma adaptativa, que é uma criança que está ali recebendo um estímulo, aquilo vai causar um desconforto nela, mas eu vou adaptar minha reação a isso. Isso. E uma outra seria na via eferente, em que eu mando um estímulo para o cérebro, em que ele não precisa se comportar na via aferente com aquele estímulo. É isso mesmo. Correto. Nossa, é muito lindo isso. Não estou falando que é a terapia neural da terapia ocupacional? Então, gente, seria isso tudo que ela está falando seria basicamente dois motivos. Então, se a criança ela tem vamos dar um exemplo clássico. Vou dar o exemplo do meu filho, então. Meu filho não pisava na areia de forma alguma. Ele entrava em ataque de pânico só até em ver a areia. Aquilo provavelmente causava um certo tipo de dor e alfinetada cerebral nele, que ele tinha que evitar essa areia da praia. Pois bem, então, com o estímulo de integração sensorial adaptativo, o terapeuta iria trabalhar para que ele, ao sentir, o cérebro não sentisse esse desconforto ao ser colocado ao estímulo. E, ao mesmo tempo, diminuísse a resposta ao estímulo. Então, seria, por exemplo, trabalhar com essa sensação no pé, com texturas, com diferente... E usar os outros sistemas também, né, Kelly? Também tem isso. Você trabalhar para equilibrar o tátil, por exemplo, eu posso usar o olfato, o proprioceptivo e tudo mais. Isso é mais bonito. A gente, pelos estudos, né, pela pesquisa, a gente começa a observar que quando a criança ela tem uma hiperreatividade tátil, né, ela não consegue perceber ou a maneira dela reagir referente a essas sensações que chegam. A gente sempre pensa que essa criança tem um potencial. E dentro desse potencial é onde a gente vai começar a trabalhar para chegar até na questão da reatividade tátil. Né? Geralmente, eu não inicialmente começo com estímulos táteis quando a criança tem alguma reação tátil. Eu começo por outros sistemas, porque eles vão chegar lá no tátil. Né? Então, eu começo... Pensadores, né? Se ela tem um potencial de visão, eu vou tentar usar o que eu posso ganhar com a visão, qual é o interesse visual que ela tem para que eu consiga chegar nesse sistema tátil. Né? O proprioceptivo é um sistema que trabalha também a percepção do corpo. Então, se eu conseguir fazer ela subir, escalar, descer um escorrega, né? Fazer uma tração, uma resistência de empurrar algo ou carregar um peso, eu estou trabalhando esse sistema de percepção. E aí eu consigo, paulatinamente, chegar até essa sensação tátil, que está difícil para ele, né, discriminar e perceber, e aí sim essa criança conseguir ficar mais flexível e mais receptiva a essas sensações. E nas perguntas que as nossas cocoletes... Vamos lá. Enviaram. Eu vi que você me mandou algumas, né? Na verdade, você selecionou algumas. Vamos falar um pouquinho sobre elas?
Vamos lá, então. A primeira pergunta foi a seguinte: até que ponto o transtorno sensorial pode influenciar os sintomas do autismo? Bem, a minha resposta é a seguinte: existe sim se existe, né, uma disfunção sensorial, se existe aí uma desordem sensorial, a maneira dessa criança perceber o meio, certamente vai estar complicada, né? Ela vai ter dificuldade de socializar, de tocar o outro, de perceber determinados objetos na sua mão e dar função a esses objetos, né? Se ela tem uma disfunção sensorial dos sistemas vestibulares, né? Do sistema vestibular, ela vai ter dificuldade de focar, de manter um contato visual. Então, não só a parte social, né, que é do autismo, existe uma interferência aí nessa questão social. Se ela tiver uma percepção baixa do sistema vestibular para conseguir controlar a sua visão ou manter o foco dentro de uma atividade, a percepção dela em relação aos alimentos, né, ela pode estar alterada. Então, esse transtorno sensorial, essa disfunção sensorial vai realmente estar atingindo a parte da percepção dela, dessas sensações que ela recebe, né, de tato, de visão, de audição, né, como é que ela percebe esse som, se vem de uma maneira agressiva, né, ou se aparece até que a criança nem escuta. Sim. Tudo isso pode interferir principalmente na praxis, né, que a gente fala muito em terapia ocupacional, a gente cita muito esse nome da praxis, porque é a capacidade que a criança tem de iniciar uma atividade, uma ideação, a capacidade que ela tem de processar, de planejar e finalmente, né, executar aquela tarefa. Então, o transtorno sensorial, né, a disfunção sensorial realmente influencia muito no autismo, porque já existe aspectos, né, sociais, aspectos comportamentais, aspectos de linguagem expressiva. Então, se essa criança está com esses sistemas sensoriais, né, visual, auditivo, vestibular, proprioceptivo, ela realmente vai apresentar maior dificuldade aí nessa praxis, né, nessa habilidade de função executiva, de realmente construir, né, algo, uma brincadeira, de criar, enfim. E agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Todo esse trabalho que você falou em readaptação, às vezes até a criança está se protegendo do estímulo para não entrar no estímulo e não ser agredida sensorialmente. Sim. Isso às vezes confunde muito com o sintoma do autismo, né? É muito difícil você identificar. Na verdade, essa alteração sensorial faz parte de uma das comorbidades que deve estar ali entranhada na criança, né? A gente só precisa descobrir a causa porque ela está tendo essa alteração sensorial. Mas você já teve experiência de crianças que melhoraram dessa questão sensorial através de intervenções junto com a integração sensorial e readaptação da inflamação, seja com alimentação, seja com outros tipos de abordagens e suplementação? Você já teve essa experiência? Já é muito comum, e eu falo que o seguinte, que quanto mais cedo essa criança que já apresenta algumas hiperreatividades, né, as sensações, quanto mais cedo ela chega na terapia ocupacional, a chance da gente conseguir limpar, né? Eu falo que vamos limpar essa criança, né? Vamos tentar organizar esses sistemas para a gente poder perceber se realmente tem uma influência. Lógico que esse trabalho é um trabalho multidisciplinar, né? Não há como só a terapia ocupacional em si mesmo, né, trazer uma clareza, né, dessa criança, mas é nítido pensar e ver nos meus tratamentos o quanto essas crianças evoluem nos aspectos sensoriais e que possivelmente a gente vai questionar, né? Ela está dentro do autismo porque ela estava tão impregnada dessa disfunção sensorial que isso dificultou a fala, né? Essa integração bilateral para chegar lá naquele logozinho, né, da fala, da parte de linguagem ainda estava meio confusa, e com a integração sensorial essa criança começou a vocalizar mais e começou a pronunciar mais palavras, né? O que parecia ser uma apraxia da fala
né, uma dificuldade que seria presente, constante, já não é. Então, assim, eu vejo, Tiele, que na terapia, quanto mais cedo essa criança chega e recebendo esses estímulos, a gente pode, um pouquinho mais à frente, pensar, será que ela está realmente... ela é uma criança autista com disfunção sensorial ou ela é uma criança com disfunção sensorial com características, né, do autismo, né? Então agora também vou de cima para baixo. Até mesmo da minha experiência clínica, né, tá, gente? Estou falando mais da minha experiência clínica dos pacientes que eu atendo. Vou falar das principais alterações sensoriais que eu observo na criança, e que é o que acende o alerta que essa criança precisa, sim, de uma terapia ocupacional visando a integração sensorial. Então, de cima para baixo. São crianças que têm problemas visuais, hiperreatividade, são buscadoras de luz, né? Brincam com os olhos, vou fazer um movimento, tá, gente? Podem, né? Reviram os olhos, andam com os olhos virados, ou são crianças que desregulam em muita luz. Então tem os dois extremos, né? Ou elas buscam muita luz, ou são crianças que ficam muito ruins, também tem uma alteração, saem da casinha também com muita luz. Auditiva, isso aí também é clássico, né? Uma grande parte das crianças tem alguma sensibilidade ao som, seja ela de incomodar, que eles tampam os ouvidos, né, colocam o ouvido, ou também são crianças que, em presença de algum barulho, se desconecta do mundo. E também são crianças buscadoras, muitas vezes, de alguns sons, só aquele batuque, né? O tempo inteiro batucando, fazendo um tucu-tucu-tucu-tucu, paladar, saída na boca, né? Crianças que têm problemas sensoriais, aí vem a seletividade, aí vem um problema junto com isso, né? Seletividade alimentar, problemas alimentares, depende muito da textura, da cor, aí também entra um pouco do olfato também, crianças que sentem qualquer cheiro já vem ânsia de vômito, não quer comer, não quer se alimentar. Ainda, agora em membro superior, questões táteis ou buscadoras de dor, ou como é no caso do meu filho, ele tinha uma hipossensibilidade à dor que ele esfregava os dedinhos na parede, machucava, o que mais dói no coração de uma mãe, vendo seu filho se machucar, né? Então, eu vejo muito pouco alterações sensoriais no membro superior de hipersensibilidades. Eu vejo mais nos pés. Nas mãos tem mais sensibilidade às coisas gosmentas. As coisas gosmentas, ou que grudam na mão, como etiquetas, aqueles adesivos, eles entram, o meu também entrava, né, em parafuso. Ainda no sensorial, o problema de andar nas pontas dos pés. Isso também é muito comum, andar nas pontas dos pés. Tem até uma colega Nutri falando aqui também a sensibilidade em membro inferior e a dificuldade de se adaptar a texturas. Então, na sua experiência, esse trabalho na integração sensorial, você consegue trabalhar o vestibular, o olfativo, a questão do pé no chão, isso tudo na sessão de integração sensorial? Como você falou, né, a criança ela pode tanto ser hiperreativa, né, aos estímulos sensoriais, né, a essas sensações, como também ela pode ser hipo. E nas crianças que têm uma hiperreatividade, a gente vai usar sistemas básicos, né, em que se tornam mais agradáveis para ela. Nenhuma terapia de integração sensorial pode ser desagradável para a criança. Primeiro porque a gente precisa trabalhar esse sistema límbico. Essa criança precisa estar bem motivada, ela precisa ser encorajada. Então é onde a gente consegue, na avaliação de integração sensorial, a gente faz o seguinte ponto, né? A gente coloca os potenciais, né, as potencialidades dessa criança e os pontos limitadores. E por onde a gente vai começar? Exatamente pela potencialidade.
Então, se ela é uma criança hiper, né, a gente vai usar os equipamentos, né, de integração sensorial, tudo num processo, né, de busca dela mesma, onde ela se sinta capaz, autônoma para escalar, subir, né, pedir uma ajuda, ou a gente provoca, né, determinadas reações na criança para que ela busque a gente, né, e encontre, né, no terapeuta um suporte para que ela consiga avançar. E nas crianças que têm hipossensibilidade, a gente entra mesmo com todos os estímulos. Então, entra a vibração, né, na ponta dos pés, entra a vibração na mão, entra todo tipo de textura, o que a gente puder dar de entrada, porque o input sensorial dessa criança, né, a percepção dela tátil está muito baixa. Então, a gente precisa entrar com pressão profunda, com bastante resistência, com um estímulo vestibular, principalmente crianças mais hipotônicas, né, tem uma tendência a ficarem mais deitadas no chão, né, por causa desse sistema vestibular, vencer a cabeça contra a gravidade, né, manter o corpo em controle corporal, né, numa linha medial. Elas são aquelas crianças que se derretem mais. Então, com essas crianças, a gente faz uma intervenção mais proximal mesmo. A gente interfere, sim, com sensações mais profundas para essa criança. No caso que essa mãe mencionou aí sobre ficar na ponta dos pés, a gente pensa numa questão proprioceptiva. Uma criança que busca muito uma reação proprioceptiva, ela faz tração, né, ou estiramento de uma musculatura para perceber esse corpo no espaço, vencer a gravidade, né, tentar perceber essa gravidade. A criança realmente ela começa a andar mais na ponta dos pés. E aí o que a gente faz é realmente entrar com o proprioceptivo. Ela está buscando propriocepção, então eu dou muita descarga de peso, transferência, né, nos pés, enfim, todas as sensações nesse pé, para que ela descarregue, né, esse peso sobre o calcanhar, e nem faça um encurtamento, né, do tendão de Aquiles, que é muito comum, pela quantidade de tempo, né, que essa criança fica na ponta do pé. Então, tem algumas adaptações que a gente pode fazer, né, de sapato e tudo, que a gente pode pensar em trazer esse pé, mas na verdade a gente tem que pensar no sensorial, como é que está esse vestibular, né, essa posição da cabeça, esse eixo axial da criança para se manter estável no chão, e é por aí que a gente entra. É interessante você falar que, assim, andar na ponta dos pés me leva muito à questão alimentar, né? Quando a criança já entra no consultório andando nas pontas dos pés, eu já levanto as orelhas pensando em depósito de glutamato, de oxalato nas articulações, que acontece muito. Os oxalatos estão presentes na maioria dos vegetais escuros, na maioria das raízes, como batata doce também, e que é super fitness, mas para o autista nem tanto, porque ele é rico em oxalato. Então, o oxalato ele tem essa capacidade de se ligar a alguns minerais e formar cristais. E, em geral, esses cristais se depositam nas articulações. Então, ele tem ele causa dor, né? E uma hiperreatividade também nas articulações. E uma criança andando na ponta do pé tem que investigar nessa alimentação também se ela está fazendo alto consumo de glutamato, de oxalato. Você falou algo interessante também, andar na ponta do pé para que seria como se ela sentisse até a mesma dor, mas essa dor ela o fizesse presente, no espaço, no terreno, seria isso? Sim. Assim como se morder? Vamos caracterizar o seguinte: a criança, quando ela tem uma propriocepção mais baixa, ela vai procurar movimento. E se o movimento que ela faz ainda não é suficiente para suprir, né, vamos dizer assim, para suprir essa necessidade de sentir o seu corpo no espaço, porque o cerebelo ele tem essa capacidade, né, a percepção da criança realmente entender o seu corpo no espaço, ou o ambiente, ou o que esse corpo pode fazer. Então é comum essas crianças não só andarem na ponta do pé, mas elas não graduarem a força.
a resistência desse corpo, elas não conseguem graduar. Então, o que elas fazem? Entra em contração, né, igual a contração muscular, onde ela consegue, na ponta do pé, perceber mais esse corpo no espaço. Então, a criança ela vai aumentando, não só ela faz um estímulo, uma procura, né, vestibular, que ela fica andando na ponta do pé, né, e tem uma questão aí vestibular, né, linear dessa cabeça, mas também como estou percebendo realmente esse corpo. E a criança que tem baixa propriocepção, não são todas, mas elas sim, elas procuram muita pressão profunda. Né? Então, o morder está dentro disso. Né? A alteração dos sistemas parasimpáticos também faz a criança pressionar muito o rosto. Né? Ela quer manter pressionada, principalmente essa área dos orbiculares da boca. Ela quer pressionar, ela quer morder o lápis, ela morde a camisa. Isso é uma procura proprioceptiva também. Né? De realmente ranger os dentes também, né? Oi? Ranger os dentes. Ranger os dentes, sim. Qualquer excitação maior, ela vai tentar procurar um nível de movimento maior. E ficar na ponta dos pés exige uma musculatura, né, mais pesada, né, de gastrocnêmios, né, de musculatura posterior. Em geral, as coxas, né, dá em pés. Então, fortíssimas. Mas eles sentem muita dor. Talvez, assim, isso para aliviar essa dor, que eu costumo também orientar as mães, além, né, da orientação nutricional que deve ser feita, a gente orienta massagens nesse pé, nessa musculatura, né? No gastrocnêmio, que é a batata da perna, em todo esse membro inferior, para tentar diminuir essa dor, e inclusive de tentar diminuir essa hiperexcitação não de musculatura, mas de articulações. Essa procura que eles têm, né? Então, assim, é bem interessante essa correlação que você fez da dor, né, do estímulo profundo, porque isso vai exatamente de encontro a oxalatos, né, que se deposita nas articulações, que há uma alteração ali do sensorial, e a criança precisa se manter na ponta dos pés. Então, assim, achei fantástica essa sua correlação. E tem mais pergunta aí pra gente? Tem sim, vamos lá. Sobre busca visual, a gente mencionou aqui um pouquinho, mas é para falar mais. Sobre busca visual, o sistema a ser trabalhado é o vestibular? Bem, primeiramente a gente precisa perceber aí, né, fazer uma avaliação, né, o TO dessa criança precisa realmente perceber o que ela está buscando, né, que tipo de busca está acontecendo aí, ela busca o quê? Ela busca luz em movimento, ela busca cores, né, se essa avaliação ela for criteriosa em relação a essa criança, a maneira de intervir nessa busca visual pode sim ser vestibular. Então, assim, não é uma receita de bolo, mas é fácil a gente pensar que estudando o sistema vestibular ele tem uma ligação direta com a visão. Né? O movimento da cabeça, quando eu mantenho os meus olhos, né? Quando eu olho para o lado e mantenho meu olho à esquerda, a inclinação, né, da cabeça na diagonal, a rotação da minha cabeça, tudo isso tem interferência sim com o visual. Por isso que eu acredito que essa mãe tenha feito essa pergunta, porque a gente vai usar sim o sistema vestibular. Mas o mais importante... Fala. Desculpa. Não, pode terminar, me desculpe. O mais importante é a gente pensar que fazer a pergunta, na verdade, né? Se essa busca ocorre para processar, porque ela não está processando aquele estímulo que está chegando, né? Ou seja, aonde está essa luz ou o que é essa luz. Isso vai depender da maneira como a gente vai, na verdade, isso vai dar uma resposta de como a gente vai ter que trabalhar na terapia. Né? Isso é uma visão realmente do TO, né? Para poder avaliar esses critérios e realmente oferecer a essa criança, dentro dessa busca, o que realmente ela precisa, né? Para ter função.
Entendi. O que acontecia muito no meu filho, né, no ápice do autismo, é que se ele visse, por exemplo, uma grade ou um muro de flores, qualquer coisa que fosse assim, sequência ou furado, tô conseguindo te tentar. Essa sua parede aí, atrás de você, se ele visse isso, ele ia ficar andando para um lado e para o outro, de lado, assim, ó. E ia ficar em frente também do negócio, olhando assim, ó. Sabe? Às vezes pegava coisas assim, tipo esse negocinho aqui, ligava, aí ficava assim, ó. Sabe? Aí ficava aqui assim. Então, isso também, ele também chegou uma época, eu via claramente, foi um dos primeiros sinais e sintomas dele do autismo. Que é até girafa. Foi um dos primeiros sinais e sintomas dele do autismo. Foi esse olhar de Chuck. Eu chamo que, assim, aquele que via andando assim, sabe? O olhar de Chuck dava até medo. E ele depois foi evoluindo, né? A progressão do sintoma. E ele chegava a um ponto que ele tinha tanta alteração vestibular que ele andava com uma mãozinha assim em pé, assim, ó, na rua. Ele tinha que andar com essa mão em pé. Então, onde foi que a gente fosse, ele tinha que andar com a mão em pé. Graças a Deus isso passou, né? Assim como a criança vai melhorando e tudo vai melhorando, mas era algo que me machucava muito, sabe? Porque... Chama atenção, né, das pessoas. Não, porque aí entra muita questão que às vezes a criança precisa se regular. Eu não vou mesmo tirar o meu filho da reorganização dele através do sensorial por causa dos outros, mas mesmo assim é uma situação chata porque as pessoas não entendem, né? Começam a olhar para o seu filho diferente, falar, que é isso que ele está fazendo, né? Então, assim, a questão sensorial, ela acaba por... Eu senti isso na pele, sabe? Ela exclui a criança da sociedade. Porque imagine, se é uma criança que tem problemas auditivos, tive um paciente, não vou falar isso, não posso contar de paciente, esqueço toda hora. Ela quer, por exemplo, uma criança, por exemplo, que quer ir num culto, quer ouvir lá o louvor, quer ouvir as palmas e tudo, não consegue acompanhar a sua família, porque aquele barulho vai é agressivo, né? Ser agressivo para ela. Aí desorganiza, aí todo mundo fica olhando, aí a criança se joga no chão, aí a partir disso ela começa a buscar um outro sensorial para poder regular aquele primeiro que já foi pro limbo, né? Aí entra, começa a balançar. Então, a própria alteração sensorial, essa disfunção sensorial, ela é exclusiva na sociedade, porque as pessoas não entendem, ninguém sabe o que está acontecendo, bota tudo na sacola do autismo, e as pessoas são mais, né? Olha para aquilo, né? É birra, é palhaçada. Então, assim, eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem de... trabalhar nesse sensorial, porque mesmo que vocês não se deem conta, é um trabalho de inclusão, de colocar essa criança na sociedade novamente. Sim. E o nosso objetivo é permitir que essa criança tenha a sua atividade de vida diária, né, o seu desempenho escolar, o seu desempenho social seja realmente o mais favorável possível, né? Para mim, assim, é a conquista quando a mãe fala, eu levei ele numa festa de aniversário e ele ficou na festa, palma, né? Ele não ficou desorganizado, né? Eu fui na praia, olha como ele conseguiu participar. E isso realmente é integrar a criança dentro do contexto. Assim, o dia que eu fui à praia foi o dia nunca mais esquece na minha vida, sabe? E assim, ninguém sabia porque eu tava tão feliz. Porque foi um processo, né? Primeiro ele foi pra praia de meia, depois foi um treinamento em casa com areia. Então, assim, foi... Mas o dia que eu pude ir à praia, ele ama hoje a praia. Então, nossa, eu sou super grata essa questão da praia. Mas eu ia falar uma outra coisa, mas agora eu me perdi. É sobre essa questão. Dieta sensorial. A dieta sensorial para ser feita em casa, ela ajuda também nesse processo?
Me ajudou muito. É o quê? Me ajudou muito lá em casa, eu vou dando a dica. Ajuda muito. A gente fala de dieta sensorial, a gente pensa em acomodações sensoriais que podem ser feitas em casa, né? Que tipo de circunstâncias você pode gerar para essa criança, né? De estímulos você pode dar para essa criança em casa, no ambiente, né, confortável da casa dela e enfim, você pode preparar, né, atividades proprioceptivas, atividades vestibulares, né, um pai segurar uma criança e girar com ela, abraçado com ela, ou seja, está dando uma sensação de conforto, mas está trabalhando uma insegurança gravitacional que essa criança tem, mas ela está no colo do pai, né, há muitas atividades que podem ser propostas, né? E é claro que eu chamo de acomodações porque não dá para você manter algo tão fixo todos os dias para essa criança fazer, né? Mas pensando nessa dieta, você tentar pensar quais são os benefícios que essa criança precisa receber dentro de casa. Então tem muitas atividades aí que podem ser feitas em casa, né? Como pular no colchão, pular no colchonete, né? Brincadeira de almofada. De almofada, brincadeira de guerra de almofada, você está dando pressão profunda, o fato de você imitar também, né, madeira, e cai em cima do colchão e a criança poder trabalhar essa imitação, o contato visual, a participação, mas também a pressão profunda, o vestibular, de mexer a cabeça para um lado e para o outro, elas são muito importantes, essas acomodações sensoriais. Essa dieta sensorial, uma vez sendo bem direcionada, né, para que esses pais possam participar junto com a criança desse desenvolvimento, é fantástico, é fundamental. Assim. Eu queria falar só um pouquinho dessa questão do visual que você estava mencionando. Fala. Então, é porque quando a gente pensa em sistema visual, Thierry, é mais do que você só ver como que a criança está movimentando o olho. A gente tem que perceber qual é a função desse olho. Então, eu preciso pensar se o que ela está tendo pode ser um descontrole oculomotor, uma fragilidade de extensores aí desse nervo, né, dessa musculatura oculomotora que está fazendo mais embaixo. Né? Uma hipotonia, né? A hipotonia não é só local, né? É generalizada. Exatamente. De acordo com isso, né? Como é que ela tá? Por que ela mantém mais nesse campo visual? Será que é mais confortável do que virar? Porque talvez virar a cabeça para esse lado, né, o sistema vestibular do lado esquerdo dela esteja um pouco mais comprometido, então a gente tem que trabalhar mais a rotação dessa cabeça, a gente olha os movimentos, né, talvez de nistagmo que essa criança faz, né, um teste de nistagmo pós-rotatório, né, quanto tempo que ela mantém esse olho focado, a gente observa, manda também avaliar a acuidade visual, né, será que tem alguma questão aí de acuidade, ou uma habilidade visual, enfim, é uma série de avaliações que pode fazer dentro da visão. E tudo isso vai interferir na atenção, vai interferir na memória, vai interferir na discriminação visual. Ah, meu filho não consegue ver o vermelho e o amarelo, porque talvez tenha uma questão aí desse sistema visual que precisa ser trabalhado, né? Que está interferindo nisso. Então, não consegue reconhecer a associação, tudo isso está ligado à questão visual. Percepção de forma, enfim, figura fundo, imagens visuais, percepção espacial, percepção de profundidade, escaneamento, né, a leitura da esquerda para a direita, por que não consegue ler da esquerda para a direita, como é que está esse controle, como é que está esse sistema vestibular. Então, é muito mais profundo, né, avaliar o sistema visual também. Não é simples, né? Só saber para onde olha e para onde roda. Não é então, mas complementando um pouco da dieta sensorial, eu vou falar um pouco da minha experiência. Atenção, mamães que têm problema com seletividade alimentar. Então, o que ajudou muito a gente foi essa dieta sensorial. Eu achei a coisa mais fantástica, porque o que me foi passado na dieta sensorial foi assim, antes das refeições, estimular justamente o nervo vago para facilitar a readaptação a outros alimentos. Olha que sensacional! Porque aí através de pressão,
E hoje em dia eu ainda uso mais. Hoje eu uso óleos essenciais para fazer esse tipo de massagem, de pressão, né? Em certos, em geral, faz na barriguinha, né? Estímulo profundo também na palma das mãos, nos pés. Eu acho que é importante isso tanto para relaxar a criança, para iniciar o movimento de alimentação, que muitas vezes pode ser angustiante para ela, pode dar ânsia de vômito, e a gente já fazendo preventivamente diminui essa resposta ao estímulo. Então, assim, ajudou muito a gente lá em casa, dieta sensorial, fazendo a previsibilidade, inclusive junto com a dieta sensorial. Foi muito incrível. Legal. Muito bom. Quem passa dieta sensorial é o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional vai avaliar o seu filho, vai identificar isso, como a Kelly falou, quais são hoje as principais áreas, né, de trabalho, e aí ele vai, igual o médico prescreve também. O médico, quando prescreve o suplemento de tanto e tanto tempo, o terapeuta também vai colocar antes das refeições, ao acordar, fazer isso e isso, apertar aqui, apertar ali, usar o tapete, o cobertor, usar as almofadas. Então, assim, eu acho incrível, né? Aquelas roupas, né, de pressão profunda. Então, isso que a gente trabalha muito com hipotonia também, né? Essas roupas que fazem a pressão profunda, eu já utilizei bastante também, que Matheus também, para complicar minha vida, também ainda era hipotônico, não subia escada, não corria, não conseguia se movimentar, era uma criança muito mais pro hipoativo, por causa das questões de hipotonia, né, essa alteração sensorial que ele tinha. A dieta sensorial, para completar aí essa pergunta, a gente tem alguns relatórios, né, que a gente pede para a mãe preencher. E aí tem o perfil sensorial, que também já ajuda para a gente poder delimitar aí como que a gente pode trabalhar em casa, né, com essa mãe. Tem o perfil sensorial da escola, tem o SPM também, que avalia, é quase um perfil sensorial, mas ele tem uma mensuração mais específica. Tem o CIPT também, que é uma bateria de testes aí, que podem ser aplicados também, para avaliar esse nível de percepção e a gente traçar essas metas, né, de dieta sensorial em casa, na escola, né, como que a gente pode estar realmente trabalhando essa previsibilidade, você conseguir antecipar as reações da criança, né, e conseguir acomodá-la, né, deixar ela mais organizada possível para que ela tenha interesse em comer, tenha interesse em participar de uma atividade na escola, né, de ir à praia, enfim. Tem mais pergunta pra gente? Daqui a pouco deve estar acabando o tempo do... nem sei. 10 minutinhos, hein, gente? Rápido. Vambora. Então, o Instagram, vou explicar pras mães. O Instagram só dá pra gente 1 hora pra gente fazer live. Então, daqui a pouquinho vai acabar 1 hora e a gente vai acabar encerrando. Do nada, vai ser aquela coisa assim, acabou. Vamos lá. Meu filho tem TEA, né? E tem baixo tônus. A postura é bem ruim. A integração pode ajudar, acho que a gente falou isso aqui, né? Sim. A criança com transtorno do espectro autista, ela tem realmente, pode, né, apresentar um baixo tônus, e as habilidades motoras grossas e finas, elas estão associadas ao sistema, né, tátil, proprioceptivo e vestibular. Então, uma vez que a criança entra na integração sensorial, essas habilidades motoras, né, grossa e fina, também vai ser trabalhado. Eu não sei se você já viu um equipamento, né, uma sala de integração sensorial. Os recursos utilizados, eles exigem o tempo inteiro uma habilidade, né, de motor grosso, né, e de motor fino. O baixo tônus também, a criança tem dificuldade, né, eu mencionei aqui que ela tem dificuldade de discriminação tátil, né, por isso que ela precisa muito de pressão profunda, ela precisa dessa sensibilidade mais profunda para compreender o limite do corpo, a percepção. O vestibular, o proprioceptivo, vai trabalhar a sensação de força, de direção do movimento, né, do tamanho, da força que esse corpo tem em repouso, em movimento.
E aí, o benefício que a integração tem, né, de poder ajudar realmente, porque vai tá trabalhando esses sistemas, né, e a criança começa a desenvolver a questão sensório-motora de uma maneira mais evidente, assim, mais eficiente, né, vamos dizer assim. E a integração sensorial, ela sempre está buscando a resposta adaptativa da criança, né? Um dia ela subiu, escorrega até o 2º degrau e não deu conta de voltar, de continuar. Ela foi e voltou para trás, mas no outro dia ela vai subir até o 4º degrau e sentar. E se exigir um pouco mais de controle postural dela, talvez ela não vai conseguir descer, porque ela vai ter que ter equilíbrio, né? Ela vai ter que transferir o peso do lado do corpo para poder conseguir. Então está interferindo também nos sistemas vestibulares. E aí, para a criança que tem baixo tônus, é muito importante a terapia de integração sensorial, porque vai estar trabalhando todos os sistemas que interferem, né, e dão essa resposta de baixo tônus aí, para ela poder conseguir, né, se desenvolver. Minha opinião, que é assim, com uma criança recebeu o diagnóstico, né, se Deus quiser, isso está mudando, cada vez mais precoce, as crianças estão conseguindo receber um diagnóstico mais precocemente, além de mandar para o médico, para o nutricionista, em nome de Jesus, vamos começar a mandar essas crianças para o nutricionista, eu tenho fé nisso. Mandar, toda criança deveria passar por uma avaliação pela integração sensorial. Esse é o meu ponto de vista e hoje tem sido a minha conduta também, porque em menor ou maior grau a criança pode ter uma alteração sensorial que às vezes não é nem perceptível, não é identificada, é vista como mais um sintoma do autista. Isso aí é autismo. Igual a autoagressão. Isso aí é do autismo. Dá-lhe risperidona na criança. A criança não dorme. A criança é ansiosa. A criança é isso. A criança é que toma-lhe remédio. E ninguém identifica, na verdade, o que está acontecendo. Qual que é a fogueira que está queimando esse cérebro. Da mesma forma, o sensorial. Então, na minha opinião, eu acho que o trabalho de vocês é incrível. E toda criança, na minha opinião, deveria pelo menos passar por uma avaliação com o terapeuta ocupacional para identificação de alteração de processamento sensorial ou disfunção sensorial. Eu tenho uma pesquisa aqui da Autism Speaks, que eles fizeram um relatório de 8.000 pais, relataram as seguintes terapias como as que mais funcionaram para suas crianças, um ranking ordenado por porcentagem, né? E a terapia ocupacional ficou com 39% de melhora, né, dessas crianças. Em segundo lugar, a fono, com 27%, a terapia de aba ficou com 15% e as aulas de habilidades sociais, 8%. Então, a função da terapia ocupacional no tratamento, né, da integração sensorial tem realmente um peso muito grande na melhora desses desempenhos, né, escolares, sociais, né, familiares, de participação. É bem legal. Eu sou apaixonada pela terapia ocupacional e mais uma vez, eu tô aqui, a gente não conseguiu, tá, gente, responder a todas as perguntas, não vai dar tempo, já tá quase acabando, faltam 4 minutos e eu vou pedir pra Kelly agora escolher mais uma pergunta pra gente responder rapidinho, então daqui a pouco o Instagram vai me avisar que eu vou ter que encerrar a nossa live. Vamos lá. Se a criança, quando podemos e de que forma identificamos a desregulação sensorial? Bem, você vai perceber quando essa criança começar a ter dificuldade de processar determinadas sensações. A gente mencionou aqui o som alto, né, discriminar o barulho, a sensibilidade ao toque, a seletividade alimentar. Ela tem ânsia de vômito quando insere algum tipo de alimento na sua boca, ou é recusa mesmo, ela não consegue comer. Roupas, né? A sensibilidade tátil está aí, a roupa quando toca de uma forma agressiva, sensibilidade a texturas, né? Ou uma procura excessiva, a gente sempre pensa, ou há uma procura excessiva por sensações, ou uma baixa importante aí da procura dessas sensações, né? Então, sensibilidade ao movimento, isso é algo também muito importante observar quando a criança está desregulada, né? Se ela tem medo de balanço, de escorrega,
né? Como é que ela está ali percebendo esse meio, e se ela demonstrar qualquer tipo de insegurança, né, que afete o social, que afete o desempenho dela, que não a permita avançar mais um pouco com as crianças da sua idade, a gente pode estar percebendo que essa criança tem assim uma disfunção sensorial, uma desordem aí acontecendo, e aí é importante a gente estar atento a essas reações da criança, para a gente saber interferir da maneira certa, né? Então tá, gente. Então, de novo, vou agradecer a Kelly por estar aqui com a gente na nossa live. Foi maravilhoso, passou rapidinho. Passou muito rápido. Não é? 1 hora passou rápido. Muito rápido. E eu prometo depois eu e Kelly vamos conversar. A gente pode depois fazer um resumo, né? Para postar para vocês no Instagram. Eu vou tentar salvar essa live, porque